exaltado e glorificado seja a santidade, a soberania do único que é digno. Que nós possamos sermos gratos à companhia, à presença, os livramentos do Senhor no nosso viver diário. Que os senhores possam estarem sendo edificados. Eu irei editar alguns estudos falando como é tão importante fazermos a cada dia a oração da fé. Como é tão importante o trabalho de libertação. O ministério de Cristo, dos discípulos, após a partida de Cristo, foi um ministério de libertação. Todo o ministério de Cristo teve libertação, do início ao final. E por que, os senhores, nós não encontramos em todos os ministérios o trabalho de libertação? Os pastores querem moleza, eles não querem terem dificuldade, querem chegar diante da igreja, fazer uma pregação e ir para seus aposentos. E cadê o cuidado para com as ovelhas? Então, nessa série de estudo, eu estarei mostrando, falando, ajudando os senhores que têm interesse de se libertarem ou deveriam ter. Que os senhores participam da água e faça comigo a oração de libertação, a oração da fé. No livro de Mateus, no capítulo 12, exaltado, Senhor, seja a santidade do Cordeiro, exaltado seja a glória do Santo Espírito. Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, para compreender estes ensinamentos. Mateus 12, versículos 43 e 44. Cristo falando ali: quando um espírito imundo, e ele especifica o tipo de espírito, só pode ser imundo. Quando um espírito imundo sai de um homem, de uma mulher, de uma criança, irei falar nesses estudos. Alguém poderá dizer: olha, os espíritos não entram em criança. Como entram? Estes espíritos imundos, eles não escolhem cara. Pastor, esposa de pastor, membros, papa, padres, crianças. Eu já expulsei muitos demônios de crianças. Irei falar no decorrer dos estudos. Eles andam, eles vagam por lugares. Porque estes espíritos imundos entram no corpo das pessoas. Porque Cristo está falando que eles
sai do corpo das pessoas? Como eles entram? Quais são as maneiras que esses espíritos entram nas pessoas? Trabalhos de magia negra, setas malignas, pragas, maldições mandadas. E quando nós cometemos o pecado, é uma porta aberta para que os espíritos imundos entram. E para arrancá-los, devemos ter um arrependimento genuíno, verdadeiro, e usarmos a oração da fé para que estes batam em retirada. E aí não pensa os senhores são bonzinhos, irei falar no decorrer dos estudos, não faz mal a ninguém, que os espíritos não procuram os senhores, irei falar no decorrer dos estudos. Então, se Cristo disse que os espíritos saem, é porque eles entram através dos trabalhos, obras de inveja. Muitos de nós somos invejados sem mais nem menos. Pessoas nos invejam de tudo que temos. E quando cometemos o pecado, todos nós pecamos. Ao cometer o pecado, é uma porta aberta para que os espíritos imundos entram. E muitas vezes, estes espíritos nem saem quando não há em nós um arrependimento genuíno, um arrependimento profundo. Estes espíritos nem saem, eles escondem, eles ficam escondidos, porque quando há um arrependimento verdadeiro, ele sai. Quando expressamos a fé, fazemos a oração da fé, ele sai. Mas quando não fazemos a oração da fé, não há um arrependimento genuíno, eles apenas se escondem. Ao ouvirmos uma música, ao cantarmos no coro, ao ouvirmos uma pregação, isto é um alento para os espíritos. Temos que incomodá-los ao fazer a oração da fé. Mateus 12:45 fala que estes espíritos, quando eles voltam, eles trazem outros. E é o que eu estou falando. Muitas vezes eles nem saem. Eles já ficam ali, escondidos, para se manifestarem a qualquer momento. E Cristo fala da casa varrida e ornamentada. O que significa isto? O nosso corpo é a casa, é a morada do Santo Espírito. Na nossa casa deve ter os dons espirituais. Devem ser preenchidas com os dons espirituais. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo, a vossa casa, é a morada do Santo Espírito,
E se esta morada, esta casa, que é o nosso corpo, estiver vazia, os espíritos voltam novamente. Quando é que eles voltam? Quando não há um arrependimento profundo, quando não fazemos a oração da fé para fazer com que estes batam em retirada. Tudo na nossa vida se torna mais difícil se tiver as ações dos espíritos imundos. Relacionamentos, as brigas, discussões, separações, desavenças, os nossos objetivos todos se tornam mais difícil de serem alcançados se tiverem as ações destes espíritos. Muitos tudo que faz deixa pela metade, não conclui. Há uma grande possibilidade destas doenças, síndrome do pânico, depressão, estar por trás, os espíritos estarem por trás destas enfermidades. Por isso devemos a cada dia fazermos a oração da fé, para que estes espíritos, se eles estiverem, eles saem. E se eles tiverem de entrar, eles não entram ao fazermos a oração da fé. As igrejas estão cheias de crentes não libertos, crentes que não se libertaram, acham que canta no coral, que ouve uma pregação. Pastores acham que cursaram teologia, pós-graduaram em teologia, que são libertos. Estes espíritos, falo porque eu tenho autoridade do Senhor nesse ministério de libertação. Eles não escolhem cara, pós-graduado ou não, concursados ou não, iletrados ou não, esses espíritos entram. Por isso que o ministério de libertação devemos usá-lo a cada dia, fazendo esta oração da fé. Tiago 5,15. Ali fala que a oração da fé levanta o enfermo, levanta o caído, aqueles que estão desanimados, tristes, acabrunhados em um canto. Experimente a fazer a oração da fé. A oração da fé levanta o enfermo, levanta o caído, nos dá ânimo, vigor, força para vencer os obstáculos. E aí vejam, senhores, isto não é de nenhum interesse dos pastores ensinarem para os membros. Eles querem ser melhor do que Cristo, porque o ministério de Cristo foi um ministério de libertação. Deu o seu melhor para libertar, salvar as almas. Os líderes não querem este compromisso, não querem ter este esforço. Seria de muitíssima importância se todo o ministério tivesse o trabalho de libertação. Pregar a Bíblia somente, qualquer um prega. É fácil pregar a Bíblia.
E aí vejam, senhores, o mais pesado as ovelhas enfrentam no seu dia a dia: sol, chuva, calor, tempestades, furacões, e isto as ovelhas estão enfrentando sozinhas. E é onde eu digo para os senhores: igrejas evangélicas já não compensa frequentar, porque os pastores que deveriam cuidar das ovelhas, eles não cuidam, e as ovelhas estão pelejando sozinhas, sem ajuda dos pastores, daqueles que deveriam ajudá-las. Chegam na igreja, pregam a mensagem, pegam o dinheiro e vão embora. Isso é muito fácil. Por isso Cristo disse que nós devemos esforçar para salvar as ovelhas. E uma destas demonstrações é o ministério de libertação. Ajudar as ovelhas a vencerem os obstáculos do dia a dia. E estas ovelhas que não são libertas, na sua imensa maioria, cada dia eles estão de um jeito: explosivos, famílias destruídas, todos com problemas, com dificuldades, e há uma grande possibilidade de terem as ações dos espíritos por trás destes descontentamentos dos crentes. Leitura de Bíblia não faz com que os espíritos batam em retirada. Ouvir música, cantar no coro, ouvir pregações, isto não inibe as ações dos espíritos. Por isso Tiago 5,15 fala que devemos fazer a oração da fé. E Cristo nos deu esse exemplo para curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos. Isto só é feito através da oração da fé. É o que os pastores deveriam ensinar às ovelhas no seu dia a dia, e isto não acontece, porque eles não têm compromisso, eles não querem pegar pesado, querem moleza. Então, nesses estudos, eu estarei falando como é tão importante nós guerrearmos, fazermos a oração de libertação, a oração da fé, dia após dia. Então, estes espíritos imundos, eles entram quando nós cometemos o pecado. Alguém faz um trabalho, uma praga mandada, uma obra de inveja, uma seta maligna mandada, esses espíritos entram. E eu tenho a autoridade do Santo Espírito para falarem com os senhores o que estou falando aqui. Acreditam? Todos nós, indiferente do credo religioso, pastor, esposa de pastor, padre, papa, bispo, precisamos fazer dia após dia a oração da fé, que não é ensinada nos ministérios. Agora pegue aí o seu copo com água
Vamos consagrar essa água, vamos tomar. Se os senhores crer nesse canal, os senhores irão ver a glória do Santo Espírito, irão ver a glória de Deus. Pegue aí a sua água, meu Pai, consagra esta água, a água desse homem, desta mulher, que está participando desse propósito comigo, que quando tomarmos desta água, esta água se transforme na água da vida, no nosso interior, para a glória do teu santo nome. Vamos participar. Agora vamos fazer a oração da fé. Todo mal, seta maligna, que foi mandado para a via dos senhores, serão quebrados agora, serão lançados para o abismo, se os senhores crer. Quando é que eu devo fazer esta oração? Eu já faço há mais de 30 anos, nunca parei de fazer. E quando eu parar de fazer, eu acredito que os meus objetivos se tornarão muito mais difíceis de serem alcançados, porque os espíritos me perseguem dia e noite, tentando me fazer desistir desse trabalho do meu ministério. E através da oração da fé, dia após dia, é que eu tenho tido força para vencê-los. Olhe aí agora na sua mão. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher, que quando colocarmos as nossas mãos no alto da cabeça, se houver ação de um mal, uma seta maligna, uma obra mandada, um trabalho feito, que este possa ser repreendido para o abismo na glória do Santo Espírito. Coloque as suas duas mãos no alto da cabeça, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao trono da graça e creia, meu Pai, na autoridade que tens me dado, eu repreendo, eu quebro agora, meu Pai, toda obra má, toda seta maligna que foi mandada para a vida deste homem, desta mulher, na autoridade que há no Santo Espírito, na autoridade que há na palavra do Senhor, que o fogo do Espírito passa no alto da cabeça deste homem, desta mulher, em cada um detalhe da casa desse homem, da família desse homem, passa com fogo do Espírito, meu Pai, e arranca toda a obra do mal, toda seta maligna, toda obra de inveja, que caia por terra na autoridade que há na grandeza da Tua palavra. Agora repita comigo, na glória do Santo Espírito, na glória do Cordeiro, na grandeza do nosso eterno Criador, joga suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai, 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 sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a prosperidade, a libertação no seu viver diário, para a glória que é no santo nome do Senhor. Amém? Estaremos editando uns 3 ou 4 estudos falando sobre este trabalho de libertação que todo ministério deveria ter. E eu gostaria que os senhores participassem comigo, tomando da água e fazendo a oração de libertação. Senhor, te abençoe e te guarde, dê-lhe sabedoria, proteção, que nós possamos sermos libertos a cada dia
para a glória do seu nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.